entrevistando Carlos Ralph, o Carlos de Lemos Vieira, Ralph, C. Ralph, como assinavam os editoriais da revista Rádice, que ele, com um grupo de outros amigos e colegas e um monte de gente, criou, inventou, tirou da cachola a revista Rádice de Psicologia. É um prazer muito grande e essa doação Rádice é fantástica. Eu estou estudando a Rádice, estou fazendo a história da Rádice e eu estou completamente apaixonada pela revista, como ela é atual, como ela é importante para a história da psicologia, marca um tempo importante, fenomenal para a gente que está estudando e para quem viveu esse tempo também. Então, a gente teve essa ideia de convidar o Ralph para essa entrevista pública. Eu pedi para o Ralph fazer, né, uma trajetória e eu não vou falar essa trajetória não, você fala. Uma trajetória de quê? Minha? Sua. Eu acho muito melhor você falar. Tá. Bom, eu me formei na UFRJ, junto com vários amigos aqui. Primeiro que eu estou até emocionado, vou ver como é que eu me porto aqui, porque, enfim, estou revendo umas pessoas que a gente até pensa que não vai mais encontrar na vida, né? Então, alguns impactos, assim, de pessoas que foram marcantes, que foram muito, né, o Rony, o Celso, tem pessoas muito fortes na minha vida. E, bom, eu fiz na UFRJ, depois eu fiz mestrado na Fundação Getúlio Vargas, em Psicologia Aplicada à Comunicação Social, e comecei a Rádice lá no mestrado, e fui dar aula, comecei minha vida profissional dando aula na Gama Filho. Fiquei por algum tempo e a revista foi começando a ganhar um corpo. Eu larguei a universidade para me dedicar totalmente a um projeto absolutamente louco, porque era idealista, não dava nada, não rendia, não dava rendimentos, nada, mas enfim, era um momento, e o momento que a rádio se começou e tudo comportava isso, que era um momento de muito idealismo, a gente estava dentro de uma ditadura muito forte. E eu já tinha um passado no meu tempo de estudante, porque eu fui torturado, eu fui exilado e eu voltei e a minha atuação política passou a ser através da revista. Eu me comprometi a não, pelos riscos de tudo, quando eu voltei do exílio, eu optei não mais pela via partidária, enfim, que antigamente eu era de uma associação. E aí resolvi fazer tudo pela revista, que era uma coisa também que, com um certo risco, mas que pelo menos me envolvia unicamente. Eu não teria que eu falar de ninguém ou de nada, não estava comprometido com ninguém, a minha responsabilidade era só minha e isso pelo menos me tranquilizava, porque era uma situação mais... E aí começou a revista, eu fiz a revista durante 5, 6 anos, o fato de fazer a revista, como ela foi feita e tudo, é uma história absolutamente inacreditável por tudo, pelas condições, pelo esforço. Era um pequeno exército, porque na verdade o núcleo da revista era um pequeno exército Brancaleone, totalmente desprovido, inclusive de conhecimento do que fosse fazer uma revista, de tudo. A gente fizemos de tudo, aprendemos tudo, acho que foi uma escola para mim muito grande, porque aprendi uma série de coisas que até hoje eu utilizo e faço. Depois da rádio, eu fiz uma outra revista de um número só, chamada Orgon. Saí, trabalhei 9 meses depois na Fundação Oswaldo Cruz, do tempo de eu me parir também, nem nunca mais partido político, nem nunca mais nenhuma instituição. Então resolvi entrar num caminho absolutamente só na vida e abrindo caminho. Terminei minha formação em terapia corporal, entrei na área clínica e também na parte de... Foi quando eu fui tomado também pelo movimento Reich, pelas ideias do Reich, e comecei também a divulgar, a organizar. E aí organizei um número infindável de congressos e eventos, ciclo Reich, simpósio alternativo no Espaço Psi, caminhos de crescimento, uma série de encontros grandes que serviram assim, para implantar o trabalho reichiano aqui no Brasil, pelo menos na perspectiva reichiana. Eram eventos muito
também interessante. O primeiro de todos começou sob a chancela da rádio, que foi Alternativa no Espaço Psi. Era o momento que a psicanálise aqui no Brasil era hegemônica, só existia basicamente isso, e a gente juntou todas as alternativas, estávamos sob a ditadura, e fizemos um evento meio Woodstock ali no Parque Lage, que foi muito interessante, e a partir daí uma sequência enorme deles. Depois daí, bom, aí já estou na vida, né? Assim, na vida dentro da coisa dos cursos, andei o Brasil todo, do Belém a Passo Fundo, acho que em todos os lugares, tive alguns milhares de alunos na área haitiana, né, de psicoterapia corporal, eu acredito que quase uns 4 mil, enfim, caixeiro viajante do Reich, né? E andei por esse buraco todo, tudo quanto é lugar que eu já fui. E também clinicando na área de psicoterapia corporal, e isso foi, enfim, e sempre fazendo coisas. Eu sou um geminiano e tenho muitos interesses simultâneos, não consigo fazer menos do que umas 8 ou 10 coisas simultaneamente, que fica sempre faltando aquela... E escrevendo muito, escrevo muito. Depois fiz alguns jornais, fiz o Luta e Prazer, que foi um jornal muito interessante da época, um jornal também muito ousado. Depois do Luta e Prazer, também fiz o jornal Psi, o Espaço Psi Jornal, fiz publicações, há 28 anos eu faço publicações, continuo fazendo, esse aqui é o último, saiu há 15 dias atrás, continuo fazendo publicações e escrevo quase tudo. Meu caminho, eu acho que tem um caminho dentro da psicologia, tem um caminho na área da comunicação, que é uma coisa, enfim, dentro da área astrológica, que é a missão do geminiano mesmo, né? Essa coisa de transmitir, de passar informações. Isso é a minha missão maior na vida, eu sempre fiz, nunca vivi disso, na verdade, eu sempre paguei para fazer e sinto que isso é uma missão maior, assim, de passar informação. Eu sempre achei importante, achei informação muito fundamental na vida de todos e sempre fiz com muito prazer. Então tive uma sorte muito grande de trabalhar em coisas que só trabalho em coisas que me dão prazer. Então isso foi uma dádiva para a minha vida, uma sorte também, né? Paguei também, passei apertado, mas me considero um privilegiado por ter tido essa... Primeiro por ter achado meu instrumento, né? Que é tão difícil, às vezes a gente passa a vida da gente toda e não acha qual é o instrumento da gente. E segundo, de ter podido viver dele, enfim, eventualmente bem, eventualmente apertado, como todos, mas cheguei até aqui. Há 2 anos, 1 ano e meio atrás, me mudei da cidade, que eu sempre fui muito apaixonado pelo Rio de Janeiro, sou um carioca, mas devido, enfim, às circunstâncias da Guerra Civil que a gente vive aqui, eu já achei que estava bem, já tinha dado minha cota de contribuição, e me mudei para uma ilha coladinha ao Brasil, que eu fico olhando de lá, fui para Florianópolis, moro lá, trabalho, continuo dando cursos livres, sempre dando cursos livres, e tenho uma rede de jornais seguindo o caminho do Roberto Marinho, enfim. Eu já tenho, o jornal já circula aqui, já circula em Florianópolis, em Porto Alegre e em Curitiba. Enfim, a gente começa assim, entendeu? Então, meu trajeto foi esse. Então, a primeira pergunta óbvia, como surgiu a Radice? Olha, a Radice surgiu, eu acho que pessoalmente, dentro de uma necessidade muito pessoal, porque a gente estava dentro de um momento aqui no Brasil muito, muito sufocado, né? A minha geração também foi uma geração que a gente viveu, acho que um momento muito mágico. Aqueles que sobreviveram, acho que podem agradecer, porque foi uma juventude, a gente passou por um momento ímpar na história da humanidade, eu acredito, que foi que a juventude acreditou que podia tomar poder. Acho que nunca isso tinha acontecido antes, a gente realmente acreditou que podia. Tinha o 68 da França, né, lá em Paris, aquela história toda, aqui também com as repercussões. E eu também muito novo, eu não sou daqui eu sou carioca, mas eu fui criado fora, fui criado na Baixada Fluminense, que era uma zona agrícola na época que eu fui criado lá. Então eu cheguei aqui no Rio com 16 anos, 17 anos, e vindo de uma família de esquerda, e eu comecei o movimento estudantil, como todos os jovens daquela época, assim, com muita generosidade, a gente oferecia praticamente a vida da gente por aquilo tudo, né?
com muitos ideais e com aquela história que a gente vai conseguir, né? E que a gente vai, aquela coisa, passeata de 100 mil, aquelas coisas todas. E fui preso. E tive uma experiência fortíssima, que é a experiência da tortura, né? Que é uma coisa surpreendente para um jovem idealista e acreditando naquelas coisas tão bonitas, você se vê com uma pessoa, você nu na frente de uma pessoa te dando choque, te jogando, uma coisa, pô, e tive uma decepção com a humanidade assim bem forte. Fui viver fora e voltei e eu estava muito fechado, muito sem perspectiva, porque eu voltei a estudar no UFRJ e, enfim, uma pessoa marcada. Eu me lembro, inclusive, que eu voltei e eu não queria aceitar aquela situação. Eu me candidatei a... Tinha um sistema de representação que era por departamento, porque eles tinham acabado com as coisas todas e começou uma coisa que você se candidatava, os alunos tinham uma representação nos departamentos de psicologia. E eu entrei numa que, bom, não vou ficar com aquele estigma e vou me candidatar, e me candidatei ao departamento de psicologia social. Eu era um ótimo estudante de psicologia social e fui eleito. E fui eleito e as eleições acabaram ali por causa disso, porque meu nome foi como ex-preso político, eu não podia ser aceito, então acabou ali. E eu fiquei muito estigmatizado e sem muita saída do que fazer, tá entendendo? Porque eu não queria mais participar do movimento, nem podia, porque colocava até outras pessoas em risco. E com uma necessidade muito grande de me expressar, muito novo, muito com tudo, e resolvi fazer uma revista. Eu já tinha feito umas boletins, umas revistas subversivas, né, de dentro da faculdade, aquela coisa toda, e fui fazer uma revista. Mas com o espírito da época, tem umas coisas muito engraçadas na rádio, assim, realmente tem uma área cômica total. Porque quando eu fui fazer a revista, eu não tinha a mínima ideia de nada do que seria isso aqui. Então, uma amiga minha da faculdade, que eu comecei a juntar algumas pessoas para fazer, eu me lembro, foi muito engraçado, porque aí ela tinha uma diagramadora, que é a primeira diagramadora da revista, era irmã de uma colega minha de faculdade. Ela falou, minha irmã é diagramadora, vamos lá falar com ela. Então, vamos lá falar com ela. Ela falou, você quer fazer uma revista? Ela falou, quantas laudas você acha que vai ter a revista? Naquele tempo tinha laudas, né? Que era uma página de texto. Eu falei assim, lauda? Eu não sabia o que era lauda, entendeu? Eu queria fazer uma revista, não sabia assim, o básico, nada, absolutamente nada. E aí fui me enfronhando, fui fazendo e vi que eu tinha um jeitinho e gostava daquela história, e juntei um grupo de pessoas e eu fui de faculdade em faculdade, eu fui em todas as faculdades, sozinho, fui em cada diretório acadêmico falando que eu tinha uma proposta de fazer uma revista, assim, é uma coisa louca. Juntei algumas pessoas, pedi algumas granas para alguns amigos, por exemplo, o pai do Tornag comprou uma cota, um amigo comprou uma cota para comprar o papel, para fazer uma coisa totalmente, enfim, vocês estão vendo? Uma coisa que não existe, assim, você comprou, já tem uma ideia que você também não tem muita ideia do que seja aquela história, você vai juntando umas pessoas e vai fazendo. E para culminar, a revista foi fazendo, eu fui vendo que eu tinha jeito, inclusive eu diagramei umas páginas que eu vejo que até hoje são umas diagramações muito bonitas. Eu falei, cara, como é que eu fiz isso? Essa aqui, por exemplo, é uma diagramação ousada, foi minha primeira página de diagramação, uma coisa esquisita, mas enfim. E aí, a coisa mais engraçada, quer dizer, pouca gente sabe disso, é esse projeto totalmente louco e assim, sem forma direita, a gente resolveu fazer esse lançamento dessa revista no Teatro João Caetano. E aí resolvemos, vamos fazer o Teatro João Caetano, então vamos convidar algumas pessoas convidadas que não eram famosas na época, e isso tudo eu ia convidar, e fui, o Djavan morava em Vila Isabel, num apartamentinho, o Djavan foi um, Ângela Rorô foi outra, que foi no lançamento da rádio, e mais uma série de artistas que estavam meio que se projetando na época, que eram desconhecidos, e foram. E a gente fez um movimento em todas as faculdades, que vai sair uma revista, que vai ser show, e papapá, e que vamos, em falar disso, vamos no show do lançamento, e aquela coisa toda, e conseguimos botar cerca de 1.000 e poucas pessoas no João Caetano, na parte de baixo toda cheia. E aí aconteceu o ápice da história. Nessa época, a gente rodava na editora VEC, e as figurinhas do Mickey estavam assim, arrasando, todo mundo comprando. Sabe quando onda aquelas ondas de figurinha, todo mundo compra figurinha? E no dia do lançamento da revista, como as figurinhas estavam, a editora VEC rodou as figurinhas e não rodou a revista.
Então nós fizemos um lançamento sem a revista. Uma revista maravilhosa que vai mudar a psicologia, que foram aquelas pessoas todas, foram aqueles artistas todos, e não tinha revista. Então a revista começou com esse dado, assim, bem... que foi o tom, durante muito tempo dela, assim, de um voluntarismo muito grande e uma fé muito grande, uma crença, uma confiança muito grande que contagiava todo mundo. Porque se você consegue botar 1.100 pessoas em cima de uma ideia, porque era só uma ideia, não tinha nem nada para você mostrar, assim, não vai ser esse papel, nada. Assim, vai ser... E como eu tinha rodado todas as faculdades e pego representantes em cada faculdade, esses representantes dos diretórios vendiam os ingressos e levamos, e assim a revista começou. Ela tinha um tripé, ela tinha no primeiro número a gente fala disso aqui. Primeiro que era uma revista de jornalismo da psicologia, não era uma revista teórica de psicologia, era uma revista que visava reportar a psicologia. Segundo, que era uma revista cooperativa, tinha uns 3 aqui, é uma revista comunitária. E a gente tinha um projeto de que a revista fosse, e como foi durante muito tempo, propriedade de ninguém, até porque prejuízo mesmo, ninguém quer ser dono único, entendeu? É melhor coletivizar os prejuízos, que ela sempre deu. E a terceira é que a gente estava dentro de um movimento, a gente já se inseriu dentro de um movimento na área do jornalismo, que era o movimento da imprensa alternativa, que era uma coisa que era o respirador do tempo na época, né? Tinha o Bondinho, Versus, uma série de pequenos jornais que resistiam às informações e à censura da época, e a gente entrou dentro dessa... Bom, nós estamos dentro dessa turma aqui, mas só que a nossa área vai ser a psicologia. Nós vamos ser, assim, a proposta de ser um pensamento alternativo à psicologia vigente. Até porque existia uma questão que tem a ver com isso, da minha necessidade de colocar a voz nisso, é porque a psicologia na época ela era muito comprometida com o regime. E isso era uma discussão muito forte. A psicologização dos problemas sociais. Nessa época, para tudo, tinha sempre um psicólogo na televisão dando um aval da psicologia. Né? Assim, os problemas econômicos e tal, e tinha um psicólogo que dava uma psicologização. O problema da repressão, tal, e o psicólogo dava a psicanálise. Então, essa foi uma discussão muito forte da época, assim, o quanto a psicologia servia ao sistema, amenizando os conflitos e dando uma visão mais individualista para as questões que eram, vamos dizer, da sociedade. Né? Então, a gente veio direto com isso. E também rompendo um pouco com o discurso das faculdades, que era, naquele tempo era, enfim, não sei, muita gente aqui viveu a ditadura, sabe como é que era uma coisa, uma amarração total, né? As faculdades, os diretores, era tudo muito, digamos, fazendo parte de um grande sistema. Então, por exemplo, tudo muito comportadinho, então a gente traz no... Como vocês escolhiam os temas? Para montar o primeiro número, como vocês fizeram essa organização, essa seleção, ou não teve, ou foi rolando? Não, teve. A marca, que era a marca que foi uma marca da rádio o tempo todo, e que começou por aí, foi assim, a gente queria contestar esse tipo de pensamento vigente, organizado nas sociedades, na faculdade, nas instituições, e a gente trazia um pensamento divergente. Por exemplo, no primeiro número a gente traz uma coisa que foi publicada na revista Tempo Moderno, lá do Sartre, que era um louco, quer dizer, um cara que surta dentro de um consultório psicanalítico e encara o psicanalista e diz que que negócio é esse, eu estou aqui há muitos anos, não está rolando nada, enfim, o ponto de vista oposto do discurso da psicanálise, é o ponto de vista do paciente rebelde. Então, o primeiro número tem isso, tem uma matéria que eu escrevi sobre a psicologia da inteligência, mostrando o quanto que ela estava desconectada das questões sociais. A questão da inteligência ela era afetada pela fome, diretamente. A gente tinha o Josué de Castro, aquela história toda, trazia essa questão para dentro, e assim diretamente. Cartas, coisas, o tempo todo irreverentes e contestadoras. Inclusive, a entrevista do primeiro número interessante, Thiago. O Thiago era um estudante de psicologia que estava largando a psicologia. Nada menos entrevistável para nada, tá entendendo?
a não ser para a nossa revista. Porque ele fala assim, por que você está largando a psicologia? E ele mostra o desencanto dele com a psicologia, um estudante. Isso aí, a gente rompia, a gente tinha uma proposta de romper com uma história que é o seguinte, de só entrevistar também medalhão. A gente, você vai entrevistar quem? O diretor, porque isso inclusive podia, né? Então não tinha medalhão, tinha exatamente os renegados, os escondidos, o louco, né? Isso aqui a gente entrava na revista, entrava o louco, entrava o excluído, entrava o contestador, era o tom da revista. E isso aconteceu. No segundo número, você vê uma revista de psicologia, sai com uma pessoa dentro de uma camisa de força. Né? E você vai ver, no terceiro não está aqui, foi a Anísia Silveira. O quarto, a gente descola um dissidente, um cara que foi preso, que a gente conseguiu entrevistar em São Paulo, que era parecido igual um líder messiânico, que foi preso como dissidente, para quem não sabe, era tempo, era lá na coisa da Rússia, que a psicologia servia, de certa forma, para legitimar a prisão de dissidentes do regime. Então esse aqui era um líder messiânico que a gente conseguiu entrevistar ele lá dentro da prisão, foi um super trabalho. E nessa linha de contestação, para vocês terem uma ideia, a gente cultivava internamente essa história, né? Porque a gente tem uma revista que tem inclusive uma capa com uma estética, a gente resolve no 5º número trazer, é uma reflexão, é uma matéria muito bonita, inclusive, sobre a questão da macumba, que a gente chamava que o pai de samba era o pai de santo era o psicanalista dos pobres. Então a gente bota um Exu na capa. Nada menos comportado com um consultório de um psicanalista que você encontrar um Exu que está aqui nessa posição e que na hora que ele começa a matéria, ele come a galinha, literalmente. Então, era uma linha assim, de muita irreverência e de muito choque com a psicologia instituída da época, que trouxe para a gente, claro, muitas dificuldades iniciais de aceitação. Se, por um lado, toda a área de estudantes, de contestadores, se encantou com a revista, porque no número 6, a gente tem talvez um número que não teve o reconhecimento histórico. A rádio teve um reconhecimento histórico incrível, mas esse número aqui, particularmente, não tanto. Porque a gente faz um número, eu era na época um ex-torturado, e esse número sobre a tortura, os efeitos da tortura, ele saiu antes de uma edição que entrou na história, que foi a edição do Em Tempo, que era um jornal da época, que foi o primeiro jornal que falou sobre a tortura no Brasil, mas a rádio se saiu antes, só que ela não teve a mesma divulgação do Em Tempo. E isso aqui, essa revista, ela teve uma coisa muito interessante, muito ousada também, porque a matéria de capa foi feita, a matéria principal daqui foi feita com Alex Polari, hoje do Daime, que era uma pessoa que estava presa, condenada à prisão perpétua, e eu fui visitá-lo, junto com a mulher dele, dentro aqui da Frei Caneca. E esse texto, ele me deu dentro de um quadro do Chaplin, escrito, batido em papel seda. Então, ele me deu um quadro que eu saí com aquele quadrinho, que cheguei em casa, quebrei o quadro, peguei e publiquei. Quer dizer, uma ousadia dos dois, totalmente sem noção, assim, do que poderia acontecer, tanto para ele lá dentro, porque aí ele denunciava a morte do filho do Anjo, do Stuart Anjo, e a gente colocou isso na revista, né? Isso antes do Em Tempo. Então, uma ousadia, assim... Isso... Mas a reação que você citou foi entre os psis, ou... Onde você... Quem reagiu? Não, a reação é o seguinte, dentro da instituição, dentro das universidades, das clínicas, e da psicanálise, que era hegemônica na época, não tinha mais nada, tinha uma outra pessoa que trabalhava com Gestalt, mas só existia psicanálise. Né? Então, dentro assim, da classe mais bem vestida, ela não era muito bem vista. É claro que não era, porque era muito contestadora. Porque, além disso, eu era uma metralhadora ambulante. Eu não tenho um número aqui que eu falei, eu fiz um mestrado na FG, e eu escrevi em alguma coisa, numa nota, dizendo que aquele mestrado não servia para nada, que aquilo era para arrumar emprego para as pessoas que fizeram aquele mestrado, porque era, na verdade. Mas eu falava, porque as pessoas sabiam, mas eu falava. Então teve algumas situações assim que foram complicadas. Essa aqui
que teve do Conselho Federal de Psicologia, eu atacava o Conselho Federal direto, de frente, chamava eles de lambibotas. Eles concederam, para vocês terem uma ideia, eu não sei mais da edição, eles concederam o título de psicólogo honorário ao Médici. Ao Médici, que vocês não sabem se tem psicólogo, né? O Médici era um psicólogo honorário. E eu fui preso dentro do regime do Médici. Olha, não deu para segurar aquela. E era uma coisa perigosa, mas assim... E eu escrevi sobre isso. Botei uma nota totalmente... Quando eu leio hoje, eu falei, cara, eu era realmente um inconsequente comigo. Porque eu podia ter virado uma linguiça, alguma coisa. Porque era totalmente... Eu falava assim, vocês são uns lambibotas, tarará. Então, a linguagem da revista era muito frontal. Ela era muito de frente. Isso trouxe, por um lado, se nessa área mais instituída, mais comprometida com a ditadura, que era muito forte, ela era vista com reservas, é claro que as pessoas não podiam se comprometer, nem queriam ter seu nome muito aqui, associado à rádio. Entre os estudantes, ela era uma coisa. Realmente a revista, ela foi muito mais do que uma revista. Eu parando pensando, a revista foi um movimento do Brasil todo. Internamente, vocês imaginam que a gente vivia, não tinha anúncio, você vê que a revista não tinha anúncio, basicamente. É meu tio que botava um anúncio compulsório, obrigatório, e na verdade, a gente, se vocês veem aqui, uma outra coisa incrível da rádio, que era uma loucura fazer, enfim, hoje eu não faria outra vez, mas assim, a gente tinha mais de 100 sucursais pelo Brasil todo. Nenhum jornal do Brasil jamais teve 100 sucursais. O que eram sucursais? Eram grupos de estudantes de todas as faculdades, em que a revista saía, a gente pegava 50, 100 revistas, embalava, amarrava, pegava, botava no correio para mais de 100 pessoas, 50, 80, 100, 200, 300. Tinha aquela... E essas revistas iam para todas as faculdades do Brasil, todas, iam para tudo, para Paraíba, Rio Grande do Sul, tal. Aquelas pessoas vendiam a revista, mandavam a grana para a gente e mandavam informações. A gente tinha uma seção, que era o quê? Grupos sucursais, e elas mandavam informações da gente sobre as lutas, sobre como é que estava acontecendo no diretório tal, do Brasil todo. A gente não sabia. Nós tínhamos pessoas que eram... Outro dia encontrei pessoas que eram íntimas da gente, que eu nunca vi, claro, mas eram íntimas. Tem uma moça que, inclusive, fez um trabalho, fazer uma tese de mestrado, que eu conheci ela 3 anos atrás. Ela disse, eu sou aquela fulana lá do Alto Pinheiro, representante da sucursal. Você, eu nunca tinha visto. E a gente mandava essas revistas, e a revista vivia disso. Vivia de um movimento no Brasil todo, de venda espontânea, e na confiança. A gente mandava, as pessoas mandavam a grana, não vendia tudo, mandou o resto na vez passada, tinha aquela contabilidade totalmente qualquer nota, e a gente ia vivendo disso. Então ela era um movimento. E as pessoas que foram se aproximando, Ralph? Porque a cada expediente tem um grupo novo, e esse grupo, acho que você e alguns só que permanecem, né? Dependendo do número. Então... Eu entendo que houve um núcleo assim que se manteve, você, o Bocai, a Jussara, o Joel. Esse núcleo ele fez mais ou menos até o número 5, até o 6. O 6, esse núcleo inicial se desfez, porque algumas meninas que eram umas gracinhas e tal, mas ficaram muito espantadas com a questão da sair com a matéria da tortura. Aí era demais, até com a macumba tá legal, mas com a tortura, porra. Aí, dá licença, aí, a gente tinha uma salinha ali na sala como é que é? Casa do Estudante Universitário, e saiu a edição da tortura. Quando chegou aquelas milhares de revistas lá para a gente começar, a revista entrou e metade saiu, tá entendendo? Quando vira a capa, não, essa, e aí saiu. Aí saiu quase todo mundo. Ficou acho que eu, Joel... e Davi, Jussara, assim, mas assim, as outras pessoas saíram todas e a gente continuou. Mas a revista ganhou uma repercussão grande, aí começaram a chegar jornalistas querendo também trazer matérias, pessoas que queriam colaborar, queriam também ter... Como aqui era uma voz, era um alto-falante, quem queria falar pediu o microfone. Então, o microfone aqui que eu vou trazer, tem uma matéria interessante. E aí começaram a acontecer. De chegarem jornalistas,
de darem colaborações, jornalistas até famosos, né, que tiveram na rádio, a Tereza Valcárcer, que é da Globo até hoje, que colaboravam, que trabalhavam na TV Globo, por exemplo, que nunca colocariam as coisas na TV Globo. E aqui tinha um canal, então passavam por aqui. Eventualmente, enfim. É a editora Raízes, porque a revista ela foi distribuída por algumas editoras, né? A Bagaço, Não, a gente no começo, para você fazer a revista, você tinha que ter uma editora para poder ter uma nota fiscal. E a gente pedia emprestado. A primeira dela foi a Ground. Eu cheguei lá no Juraci, eu não sabia disso também. Fui lá, eu queria fazer qual é a firma do senhor? Do senhor não, naquele tempo não era senhor, mas qual é a sua firma? Que não tinha, então tem que ter uma editora. Aí eu pegava um amigo, que até posso botar o nome, então a primeira foi a Ground, depois foi pelo Bagaço, que tinha um jornal chamado Bagaço, até que a gente fez uma editora própria, a Raízes. Acho que é a partir do número 8 que começa a ser eu acho. A gente pegava carona nos outros até então. Aí depois dessa aqui tem uma coisa interessante, porque depois da tortura a gente sai também com um número, que é o mais esgotado de todos, que é esse número também é outro evento, assim, porque é um número de denúncia sobre os hospitais psiquiátricos brasileiros, nossos campos de concentração, com fotos absolutamente chocantes, né, que eu consegui, algumas delas eu surrupiei, tenho que declarar hoje, de uma maneira devidamente, tá vendo? Como na verdade, os hospitais, os manicômios, porque era uma loucura. E a gente segue uma matéria, e as nossas matérias eram extensíssimas, eram enormes, eram 8 páginas, 10 páginas, 12 páginas. Sobre o Juqueri, sobre o tratamento dos doentes mentais. Então, essa revista foi um soco. E foi a primeira revista que a gente vai para as bancas, diretamente. Já tem uma capa em couchê, porque para ir para as bancas tinha que ter couchê, parará. E essa revista esgota. Porque foi uma coisa, assim, né? Até hoje, essa aqui, eu acho que eu tenho uns dois, não sei nem se eu deixo essa aqui, não sei nem se eu tenho outra. Tem uma entrevista com o Lengue. Não, tem uma entrevista com o Lengue que também foi, olha, as histórias da arte são muito engraçadas, né? Porque o Lengue, ele veio aqui na época, não sei, o Lengue era talvez o psicanalista mais famoso do mundo na época, né? Da antipsiquiatria, totalmente um star E ele veio ao Brasil. E a gente faz um contato paralelo, porque ele veio pela Sociedade da Psicanálise, no hotel, 4 estrelas, 5 estrelas. E a gente faz um contato, mostra as revistas, ele se encanta com a revista, ele vai dar e fala, não, eu vou dar uma entrevista exclusiva para vocês por fora do coisa. E vai na minha casa, que eu morava lá em Santa Teresa, na Equitativa. E duro, você imagina que ele é um escocês. E eu comprei um Nato Nobilis. Entre Nato Nobilis e... Mas olha, ele bebeu, fumamos todas, caímos todos, dormimos na sala no final. Foi uma entrevista emocionante porque a gente estava muito doidão todos. A maior parte da entrevista se perdeu porque não gravamos, no fim já estávamos totalmente... Mas é uma coisa interessante, do psicanalista mais importante do mundo e numa situação dessa, num cafofo em Santa Teresa, tomar um porre de Nato Nobilis realmente é uma coisa... Essas histórias de bastidores que eu pretendo contar um dia, elas são uma outra revista, porque é muita coisa que as pessoas nunca viram por aqui. Né? O número do casamento, que é muito interessante, que eu estava lendo, inclusive, o artigo que o Gabeira escreveu sobre o casamento, que foi um número marcante também, porque a partir daqui a gente entra mais numa área de comportamento, a revista sai de uma coisa mais de contestação, número 8 já tem. E isso dentro de uma reflexão interessante, porque aí a ditadura já estávamos em gás, a coisa estava se arrefecendo, e a gente tinha uma reflexão seguinte, que a gente não queria mais brigar contra, porque a gente só batia contra, brigando contra, porque agora a gente quer lutar a favor. Existia uma perspectiva de criação de uma nova realidade, a gente vai dizer, agora vamos começar a propor coisas. Né? Vamos ficar só naquela coisa de contra. Uma aguinha cai super bem. E aí, eu também já começo a me chegar mais dentro da perspectiva reichiana das terapias corporais. E a Hadis, ela toma um outro rumo, porque ela começa a atuar mais na discussão do comportamento. E a nossa ideia é que a gente tinha, já que a gente era revolucionário, que a gente tinha que ser revolucionário em tudo na nossa vida. No comportamento, tínhamos que também discutir essas questões.
porque não era uma revolução só fora que a gente queria, mas também dentro. E aí a gente faz uma revista sobre sexo, e que com essa linha de ousadia a gente bota um casal transando na capa. O que naquela época, gente, hoje vinha. Mas naquela época foi uma questão, essa capa. E dentro também. E dentro também, enfim, falavam de lesbianismo, essas coisas todas. Eu nem sei que ano isso aqui, enfim. Mas também, essa revista também explodiu nas mãos, porque ninguém, enfim. E uma capinha dessa, bonitinha, assim, show. Mas estourou. Essa coisa do ano, te cortando, é fantástico pesquisar a Radice, porque isso é uma pergunta que eu ia te fazer um reservado, mas agora vou fazer aqui. Que é a grande dúvida, né? Porque muitos números não têm as datas no expediente, ou elas são incompletas. E eu fico o tempo todo buscando, eu estou fazendo um trabalho de presumir data, e daí eu abro a revista, eu vejo com outras publicações, para confirmar a edição do número 3, parece. Eu peguei o bondinho, que tinha na seção geralmente, citando o bondinho, aí fui lá, confirmei, peguei uma outra informação no Kozinski. Então, eu estou levantando as datas. E aí eu fico o tempo todo, mas gente, onde que esse pessoal estava com a cabeça que não botava data? Botava. Olha, a resposta era realmente por incompetência, a gente esquecia. Depois que saía, falava assim, cara, não botamos a data. E como a revista não tinha, de novo, e como a revista não tinha uma periodicidade, ela saía quando dava, porque ela não era mensal nem bimestral, porque era um processo tão artesanal, a gente fazia a revista, acabava a revista, a gente ia remeter a revista, ia vender a revista, apurar a grana, para comprar papel, para começar a fazer a outra, para fazer as reportagens, não tinha capital, não tinha... Então, assim, a gente tinha que fazer todo o circuito para começar tudo outra vez a cada número. A cada número a gente fazia tudo. Não tinha uma coisa assim que você já tem uma máquina azeitada que você já vai fazendo o próximo número enquanto vende essa, porque não tinha. Sem a grana da venda dessa eu não comprava o papel para a próxima. Então, era assim. E como vocês se dividiam para fazer a revista? Como é que era essa organização do grupo, Ralf? Olha, mais do que a gente se dividia, a gente se juntava, porque a gente fazia tudo. Todos faziam tudo, né? A gente fazia tudo, era uma doideira. Não dá nem para explicar, porque era assim, quando os meninos estavam trazendo agora as revistas para cá no Pedro, eu falei, cara, puto Pedro, já carregando essa revista. Porque era essa coisa, eu era editor, mas eu era o estafeta, eu botava no correio, eu recebia, e todo mundo fazia o que era necessário. Então, assim, tinha uma divisão mais ou menos do que eram os editores, tal, mas é claro que eu tinha uma coisa assim, da concepção, era um pouco mais, no começo, mais minha, a proposta do Joel, que o Joel foi uma pessoa muito importante, do Davi, e que pensávamos mais a revista, assim, no primeiro momento, né? Mas... todo mundo fazia tudo, não tinha uma divisão muito instaurada, assim, né? No começo, os 4 primeiros números, quem fez as matérias de capa todas era o Joel, que é um gênio. Como é que vocês se conheceram, Eli? O Joel estudava na faculdade, na Nacional. O Joel, Davi e Jussara. Foi o grupo que topou mais, que colou mais comigo quando eu fui mostrar a ideia, eles toparam fazer. Eram todos psicólogos? Todos estudantes. Todos estudantes. E o Joel era um gênio, assim, de escrever, de tudo, e ele foi fazer, as 4 primeiras matérias de capa foi ele que fez. A primeira não, porque não teve matéria de capa, mas a matéria com Galdino, a pesquisa foi ele que fez. A matéria dos 2 números ele fez, então... Mas, enfim, era uma coisa muito cooperativa. Não tinha nunca grana para ninguém, nunca teve. E todo mundo fazia tudo. E quando ele sai? Você falou da ruptura, né? Da diferença. Novos temas surgem para vocês, mas também tem a despedida do Joel Bueno, né? E foi uma despedida meio que entre mim e ele, inclusive, porque nós éramos muito amigos, assim, muito parceiros, porque o Joel tinha uma coisa muito interessante que deu muito tom da revista, né? O Joel foi responsável por isso, sem dúvida,
que era nessa coisa da irreverência. Nós cultuávamos uma irreverência. E o Joel era isso, entendendo? Ele só queria temáticas que fossem e que a gente... E quando a revista ela entra mais nessa área de comportamento, ele fica um pouco... E por outras questões de vida também, ele casou, tal, já não podia levar no pique que a gente levava, né? Porque eu fiz uma opção meio radical. Eu saí da faculdade, eu saí de salário, eu saí de tudo para viver da revista, ou seja, era viver de dívidas. Eu vivi muito tempo de dívida. E sabe que dá para viver de dívida, né? Você pega uma grana emprestada, pega um pouco, vive, pega uma outra grana que vai pagando, e assim alguns anos eu vivi dessa maneira, né? Porque eu larguei tudo para fazer isso. E o Joel tinha, eu não tinha ainda, mas ele já tinha mulher e filho, e também já começou a ficar meio difícil. E quando a revista entra mais numa coisa de comportamento, e um pouco mais reichiana, ele sente que a revista ficou mais palatável. E ele me escreve uma carta, que tem uma edição que eu respondo para ele, que é essa aqui. Ele escreve uma carta para a revista, mostrando que a revista agora é reichiana, que negócio é esse, e papapá. E eu escrevo... Mas é uma carta super querida, porque ele fala assim: Ralf, irmãozinho, os caminhos que a rádio está levando, a nossa menina está ficando agora, E eu respondo para ele que, enfim, que os tempos estavam mudando, que a gente queria propor ideias novas, na verdade. E queria mudar um pouco, sair aqui naquela coisa que eu estava falando. A gente sai de uma primeira... A primeira parte da revista, até o número 7, é pauleira pura, é denúncia atrás de denúncia, direto. Inclusive com uma temática que está voltando agora, que é essa coisa do ato médico, porque já teve um outro médico, que era o projeto Julianelli, e que teve o pacote de abril, e a gente botava o pacote de abril da psicologia. Lembra do pacote de abril que cortava? Enfim, coisa antiga. Mas que a gente entramos na briga direto de frente. Mas a gente queria uma coisa nova. E aí a rádio começa a mudar, a trazer questões de comportamento. O Basaglia vem ao Brasil e a gente dá toda a repercussão ao Basaglia, que é a questão de uma nova postura frente ao doente mental. E aí nós fazemos dois números com tudo com ele, né? Eu acho que eu não sei quantas páginas, tem 10, 15, 20 páginas com ele. São 2 números. Tudo, 2 números sobre isso, sobre 78, aí a questão da data. Vou ver aqui se tem data, mas eu acho que... Eu acho que tem data, essa aqui. Abril 79. Exatamente, que teve em Minas, que teve aqui, teve do Chaim aqui, que o Basaglia, Castel, todo mundo vieram naquele congresso. Foi ali que eu conheci, a gente fez essa história junto, de fazer essas matérias, chamadas Telhados Vermelhos, que é a loucura dos comunistas. Também usar a questão dos comunistas, usar comunista na capa também era outra questão. E a gente queria mostrar o seguinte: como é que os comunistas lidavam com a loucura. Porque isso era bancado pelo Partido Comunista Italiano. Aí falava do Pirella, enfim, a matéria enorme. Aqui o pacote da psicologia. E a gente dá uma repercussão muito grande, nos engajamos, a revista entra também buscando novos caminhos. Aí foi um outro momento da rádio, essa de busca de outros caminhos da psicologia e com propostas concretas. A gente começou a opinar. Deve ser, né? Saímos da denúncia e fomos para a proposta. Isso aí vai desembocar numa outra, porque aí a partir daí a gente entra numa luta política, que a gente faz já a revista quase faliu com isso aqui. Esse número foi fatal, quase. A psicologia de oposição, que a gente pega começa a surgir movimentos de oposição nas faculdades, no Brasil todo. E a gente dá uma voz para eles, bota a psicologia de oposição. E a gente entrevista todos os grupos de oposição ao regime naquela época, dentro da psicologia. E a gente já começa a interferir mesmo assim na realidade, querendo mudar. A gente traz a questão, outra coisa que na época também era meio esquisita, hoje está na camiseta, mas naquele tempo não podia, mas a gente bota na capa, a primeira vez que o Tchê entra numa capa de uma revista, que era a questão do tratamento em Cuba. O tratamento manicômio do Luigi, que é uma pessoa queridíssima. Sério que ele estava por aí, eu queria revê-lo. Que o Luigi traz a questão do tratamento manicomial em Cuba, essa coisa toda. E aí a gente já começa para uma linha mais reichiana. Isso aqui é sobre a questão da Nicarágua.
e fazemos uma revista, 2 revistas a gente sintetiza livros do Reich, em 2 delas. Aí eu já estou mais reichiano, mais corporal, meio que empolgado com aquilo, e a gente sintetiza 2 livros do Reich. O primeiro, na edição número 12, que a gente sintetiza o casamento indissolúvel ou relação sexual duradoura. E tem uma história interessante, porque a gente faz um brainstorm, a revista demora 4 meses para ser feito, vários casais discutindo a questão, estudando o livro, e todos nos separamos, todos. E inclusive, outro dia eu estava lendo o texto do Gabeira, ele falando da rádio, da revista, todo mundo se separa, porque, e a capa está todo mundo separando, né? Devia botar aqui embaixo, inclusive nós, tá entendendo? Porque não sobrou nenhum casal, porque era um momento de tanta reflexão sobre a questão do casamento. Ela está achando melhor todo mundo, cada um do seu lado. Foi quando eu vou para a Rua Alice, onde eu moro há 20 e tantos anos. E tem a teoria crítica, né? Que foi uma outra Que foi uma proposta. revista, que era uma proposta de fazer uma linha de uma revista teórica, que também discutisse, dentro, em vez de ser uma revista de jornalismo, uma revista de teoria crítica da psicologia. O nome já diz, né? E saiu esse número, e esse primeiro número já me deu tanta confusão, que eu fiz um número e parei. Porque já teve uma questão aqui sobre o complexo de Édipo e contos de fada, que a gente dava eu queria fazer uma revista de teórica diferente, que trouxesse uma ilustração, um tipo de ilustração diferente. Então a gente fez uma matéria bem legal, inclusive. Isso aí quem foi? Foi a Monique Ograr, me manda uma carta, que esse texto, tarará, que podia ter, essa coisa que eu sei que existe dentro assim, da instituição, né? Que esse texto que podia ser um plágio, que já teve uma pessoa que escreveu alguma coisa, e que a revista ia ser responsabilizada. Não, imagina, eu falei, mas eu não vou poder selecionar artigos agora, depois ser um processo, porque alguém escreveu uma coisa que alguém... Eu falei, não, estou fora dessa, não tem condição. Já era uma loucura fazer pegar 2, ainda por cima com processo. Eu não parei. Foi uma revista que saiu um número só, mas muito interessante. Eu acho que foi um projeto meio que abortado, mas que foi era uma proposta interessante de revista teórica, né? E aí, a revista, no seu último número, para a gente terminar a historinha da rádio, dessa coisa de intervir na realidade, da revista já querer trazer propostas, porque a gente resolve fazer um evento que a gente não só falasse na revista, a revista gera um movimento no Brasil todo, aquela coisa toda, a gente resolve fazer um congresso, digamos, um evento em que trouxesse, que desse voz para todas aquelas pessoas que, de certa forma, estavam e que falavam na revista, que elas pudessem mostrar seus trabalhos e pudessem trazer ao vivo, a cores, sensivelmente, né? E fizemos o primeiro congresso Alternativas no Espaço Psíquico. Como o nome diz, que eram as alternativas à psicologia vigente da época. E o congresso, como a proposta da revista, ela baseado na diversidade, na multiplicidade e na irreverência. E era uma espécie de um Woodstock, um pequeno Woodstock que aconteceu no Parque Lage. Foram cerca de 100 eventos, entre música, teatro, psicodrama, trabalhos corporais reichianos, que jamais nos tinham... Foram os primeiros trabalhos corporais abertos, que as pessoas viam que era um trabalho reichiano, as pessoas... Os primeiros do Brasil, o primeiro momento, onde as psicologias corporais eram totalmente incipientes, tiveram um espaço para mostrar, os terapeutas lotaram seus consultórios, se instauraram, ganharam força, ganharam grana, ganharam voz, ganharam um pouco de poder para poder se espalhar. E esse congresso foi um marco muito interessante. Foi assim... Veio muita gente, tudo quanto é parte do Brasil, chegavam ônibus de Minas, ônibus de São Paulo, e, enfim, um congresso totalmente interessante. Hoje, desse ponto de vista, enfim. E por que a rádio se acabou? A rádio se fez esse primeiro congresso, que tem aqui as fotos, você sabe que nessa aqui tem as fotos do congresso, é bem interessante, vocês vão ver na coleção de vocês, nessa número 15 aqui, ela tem as fotos, está aqui na central, olha cá. Vocês vão ter uma ideia do que foi na época, do bom que foi, que saudade que vocês não foram.
porque foi o máximo. É aqui que saiu? Será que saiu? Ou saiu a programação? Aqui saiu só a programação, sei lá. Aqui, ó, aqui era a programação do evento. Vocês viram a programação, a temática? Absurdo. E a rádio se acabou porque a gente chegou num dilema que é um dilema óbvio, que eu já passei por isso outras vezes, que é uma crise de crescimento, porque a gente começou a crescer. Ela já estava nas bancas, a gente já tinha uma tiragem grande, ela já tinha um sucesso bem razoável, assim, já era uma... E aí a gente tinha que virar uma editora, tinha que ter um nível de organização administrativa maior, essa coisa toda, porque enquanto você vai fazer, isso é uma coisa que acontece com todas as empresas, todos os empreendimentos, enquanto você vive no pequeno, no artesanato, você consegue viver naquela história. Se você vai fazer um crescimento, você exige um nível de administração, a gente não era administrador, a gente não era essas coisas todas, já tinha que ter contador, já tinha que ter firma, nota fiscal, papapá, já tinha que ter um departamento, já tinha que ter um departamento de administrativo, e não era isso que a gente fazia. E aí vira um problema. E aí essa questão toda ficou muito grande, a revista tinha muita gente, e a gente já também, por outro lado, a gente não queria mais ficar falando só de psicologia. A gente disse, não, agora a gente quer falar de tudo. Queremos falar de política, queremos falar de sexo, queremos falar de tudo. E resolvemos sair da revista e fazer um jornal chamado Rádice, Luta e Prazer, que é um jornal também muito interessante. E a gente junta, aí o jornal tem cerca de 100 pessoas envolvidas, já é um mega projeto de pessoas, tem núcleos em São Paulo aqui, era uma continuação, uma ampliação da rádio para todos os lados. E o jornal sai e no primeiro número, quer dizer, o jornal, a rádio, aqui já fala, Luta e Prazer, já indica o caminho que a gente vai fazer. A gente vai virar um jornal e vai fazer essa coisa. A gente sai de uma tiragem, a gente faz uma tiragem. Eu sou muito megalômano e muito otimista, assim, meio doentiamente. Então a gente já, o Luta e Prazer, a rádio tinha uma tiragem de 15, 20 mil, essa coisa toda. E no primeiro jornal do Rádio Luta e Prazer, eu acho que aquele jornal vai explodir de tão bom que era, de tão maravilhoso, de tanta gente interessante falando, sabe aquela viagem geminiana que você vai, tá aqui. E o primeiro número, a gente faz um número sobre a questão da sexualidade à esquerda. Olha, a nossa fonte era a esquerda, mas a nossa reverência não tinha. Então a gente faz uma primeira edição dando um pau na esquerda. Como a esquerda vai para a cama. Era a capa, mostrando as contradições da sexualidade na esquerda. Gente, a gente era lido pela esquerda. Você sai do primeiro número... E aí fazemos, que tiragem? Vamos tirar quanto? Não, 15, 20, não, 25, não, 30, não, vai estourar, 35 mil. E saímos com uma tiragem de 35 mil, que até hoje é uma tiragem imensa. E falimos no primeiro número, óbvio. No segundo número, a gente só comia arroz integral com gersal, não tinha mais para nada, porque tiramos uma tiragem imensa. E foi aquele jornal, para tudo quanto é lugar, a gente faz um lançamento maravilhoso aqui no Rio, vamos para as praias, vendemos jornal, vamos em todos os bares, primeiro número, todos fantasiados, fomos em todos os bares, vendemos jornal, aquela coisa toda, mas aquilo tem uma repercussão na esquerda que, claro, não foi aquela receptividade maravilhosa, e volta, o jornal, primeiro número, entra em falência praticamente, eu fico até o número 4, sou meio que deposto pelas minhas ideias, um pouco excessivamente otimista, também já era, enfim, quando falta comida é um problema. E aí eu saio do número 4 e aí encerra a minha participação na Rádio Luta e Prazer. O Luta e Prazer continua. O Luta e Prazer foi um jornal muito interessante também. E ele dura mais um tempinho e sucumbe. Mas foi um finalzinho meio que inglório da Rádio, mas, enfim, foi o que deu. Alguém... Acho que quase 5 anos. De 76 a 80. 81, por aí. Abril de 81 é o número 15, o último número.
Você vê que 5 anos para você fazer, foram 15 números, uma edição condensada de 3 e uma teoria crítica, ou seja, 5 anos para fazer 17 revistas. É uma periodicidade louca. Porque, não sei, faz a divisão, 17 por 5, dá 3, 4 por ano, 4,5. Enfim, era quando dava. E o mais louco, porque essa coisa do interno, né, é que chegou um momento que quando eu abandono tudo e venho fazer, eu vivo disso. Quer dizer, vivo de uma revista que sai 4 vezes por ano e que só dá déficit. Então, é uma coisa que eu até hoje não sei como é que eu vivi, mas vivi. Sou Márcia Badaró, eu sou psicóloga do sistema penitenciário. Eu estou assim, aliás, a minha pergunta que eu fiz lá sem o microfone foi quanto tempo durou a RADSE, né? E você respondeu os 5 anos. E eu estou assim, encantada com essas coisas, porque eu estou tentando fazer um trabalho, que eu já até conversei com a Lê sobre isso, né? Eu trabalho no Hospital Central ali na Frei Caneca. E é um hospital que tem uma rotatividade de presos que vem de todo o estado do Rio de Janeiro, que é um hospital de emergência. E muitas vezes eles ficam lá algum tempo, são cirurgias complexas, né? E achei que tinha que fazer alguma coisa para aquelas pessoas ali não ficarem ociosas o tempo inteiro, já por uma situação da doença, enfim. E resolvi criar um projeto, né, chamado Leitura Também à Saúde. E também com doações, assim, me vi assim um pouco nessa história aventureira, né? De cata dali, cata daqui, cata dali, não tinha espaço no hospital para fazer, porque, como vocês sabem, há algum tempo puseram uma placa que o complexo ia sair dali, né? Parceria aí do César Maia com a Rosinha, que não deu em nada, e pelo jeito eu não sei, eu acho que aquilo vai demorar ainda muito tempo para sair. E aí o que aconteceu? Não tinha lugar para fazer e eu quis fazer uma biblioteca, porque é muito complicado, né? Você trabalhar no sistema penitenciário com qualquer coisa, porque não pode entrar isso, não pode entrar aquilo, tal, mas livro pode, tem que poder livro, não é possível. E aí foi a partir daí que não tinha lugar. E aí qual foi o lugar que tinha? Um cantinho debaixo de uma escada assim, que era o depósito de limpeza. Só tem aquilo, até porque a gente vai sair daqui, não adianta... Tá bom, mas eu quero esse cantinho de limpeza aí. Arrumei lá os internos que trabalham lá, arrumo isso aí e vou montar a biblioteca. E veio uma doação de uma opção de conta e eu consegui montar a biblioteca com a ajuda de presos, por incrível que pareça, de um que, enfim, que bebeu demais num dia enlouquecido, pegou a faca, agrediu a mulher, uma bebedeira que estava e foi para a presa. Esse rapaz simplesmente tinha trabalhado na Editora Vozes, na Casa Mar, todas as livrarias que você possa imaginar, ele conhecia assim, quase que todos os livros. E foi um trabalho incrível que a gente fez com esse interno lá, o que ele ajudou essa biblioteca. Enfim, eu me sinto assim um pouco, né, nessa aventura, como você colocou aí, né, e eu estou assim, até um pouco emocionada, porque eu acho que tem um pouco dessa tua experiência, você passou por lá, você sabe, alguns anos atrás, não é a época de hoje, evidentemente, mas a dificuldade e a situação que é, né, para tentar fazer alguma coisa, entendeu, que resulte, a partir dessa biblioteca, eu estou construindo com eles, né, um debate nas enfermarias sobre as leituras que eles estão fazendo. E tenho livros lá que vieram, né, interessante, a história do crime, pesquisa na década de 80, tem a luta armada, os presos políticos dentro da Milton Dias Moreira, né, e tem presos lendo isso. E eles estão assim interessadíssimos, era um outro movimento, era uma outra situação que não é a característica hoje, que a maioria hoje está presa pelo tráfico de drogas, essas coisas. Então, Ralph, eu realmente acho que a gente vai ter um caminho que vai se esbarrar em algum momento, não sei quando, mas... Entendeu? Então, espero que não seja eu hospitalizado. Não, também espero que não, mas que eu acho, assim, né, de ter essa coisa meio que aventureira, porque trabalhar dentro do sistema penitenciário é tirar leite de pedra, não é mole, né? E, enfim, aproveitei, já que vocês mandaram... Olha, você leva lá para lá, leva lá para o seu. Vou levar.
isso aí vai ser a Ele primeira. pode levar isso aqui, pode pedir que você Pode levar. E tem jornais sendo produzidos dentro do sistema penitenciário, a unidade Talavera Bruce, que é uma unidade feminina, também através, tem um jornal chamado Só Isso, né, que tem jornalista apoiando, tem grupo Viva Rio apoiando, tem uma série de outros grupos, que está sendo um trabalho interessantíssimo. E elas escrevem, esse jornal vai inclusive para fora do país, vai para os consulados, porque é uma unidade que tem muitas presas estrangeiras. É fundamental isso dentro do... E isso está mobilizando as pessoas e é uma outra forma deles poderem também. Claro. É um resgate de autoestima, é um processo interessante que eu estou comecei esse ano. Mas é isso. Alguém gostaria de colocar alguma questão? Acho que a gente tem que encerrar por causa do tempo, né? Que horas são agora? Temos, mas se alguém... Uma perguntinha? Você fica lá com isso. Essa é minha. Bom, então a gente encerra, né? Eu queria agradecer a todos, queria agradecer ao Ralph. Eu estou mergulhada na Rádice com muito prazer. Estou completamente tomada pela revista. E que bom que você esteve aqui. Obrigada a todos. A gente encerra.